Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Diz, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi a uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe de seu pai, o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, essa é a parábola do filho pródigo. Acho que todo mundo já ouviu, né, alguma coisa sobre essa parábola. Parábola é uma representação, na verdade. Esse é um fato que não aconteceu, mas que Jesus revolucionou, né, a pregação usando essas histórias. Ele costumava contar histórias, enquanto os teólogos da época, os sacerdotes, né, vinham com seus dogmas, só apenas com a leitura dos livros da lei, né, do Torá e tantas outras coisas. Jesus falava, né, com facilidade, né? Eu tinha um professor no seminário que dizia que Jesus falava, né, a língua do povão, né? O que o povão falava, Jesus falava. Tinha 2 tipos de língua sendo usada: o grego, mas era o grego clássico, e o grego koiné. O grego koiné era a língua do povo, e ele costumava dizer: Jesus falava a língua do povo, a língua do povão. E ele chegou contando as suas histórias, e as suas histórias revolucionaram. Na verdade, você descobre que se tem uma coisa que cola, vamos dizer assim, que pega, que marca, é contar uma história, né? E às vezes você prega aqui, você se cansa, né? Puxa, fica aqui uma hora falando tanta coisa bonita de Deus, e tudo que o camarada se lembra é que houve uma historinha aqui, e aquela historinha falou com você. Porque às vezes a história ajuda a representar uma verdade, às vezes a história facilita aquela mensagem que você quer trazer. E Jesus então conta uma história, e a história do filho pródigo, né? Dizendo desse filho que estava junto com o pai, tudo indica que eles eram bem de vida, viviam talvez numa fazenda, havia uma vida muito bela, muito boa, uma vida familiar,
Nós estamos falando sobre família, esse é o ano da família, nós temos pregado, feito campanha nas quintas-feiras, falado sobre a família. E de alguma maneira, havia uma vida familiar ali, relacionamento, pai, filhos e assim por diante. Mas, de repente, no momento, alguma coisa aconteceu com a vida de um dos filhos. Alguma coisa despertou lá dentro do seu coração, e eu vou dizer que não foi de uma hora para outra, isso talvez foi em doses homeopáticas, isso foi acontecendo. E quando se fala da história de filho pródigo, nós tiramos alguns aprendizados, e nesta noite eu queria trazer algumas coisas que nós podemos aprender sobre a história deste homem. A primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Não descuide da sua vida espiritual. A Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe que não caia. De alguma maneira havia um relacionamento, aparentemente estavam felizes, alegres, mas num certo momento o mais novo disse ao seu pai, parece que sempre o caçula, né? Sempre aquele mais novo ali que o pai tem um apego, diz, pai, quero a minha parte da herança, tenho direito. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, os dois filhos. Já houve uma inquietação. Até então, estavam vivendo juntos ali, de uma certa igualdade, que um tinha, o outro tinha, mas um dos filhos já começou a ter aquela ponta, né? Uma certa rebeldia começou a entrar no seu coração. Começou a pensar diferente. Começou a dizer, eu não quero a mesma coisa do que o meu irmão. Quando o irmão dele estava lá lascando de trabalhar no campo, né? Não parava, era como um escravo, trabalhando para o pai, junto com o pai. O filho mais novo já olhou diferente, né? Eu quero a minha parte. Me cabe uma parte do que você tem. E aí, queridos, começa a mostrar alguns desagrados que nos levam a pensar que é assim que a pessoa começa a sair do caminho de Deus. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que ele leva alguém, o que leva alguém a se desviar da presença de Deus? O que leva alguém a sair da casa do Pai? Começa talvez com coisas pequenas, sorrateiras, coisas simples, mas que vão crescendo. Quais seriam os indícios do desvio do nosso coração? Quais seriam os primeiros sintomas que nascem dentro de nós quando nós estamos pensando ou vamos pensar ou desencadear? Já vi tanta gente, né? Dizer, eu amo a Deus, eu sirvo ao Senhor, eu morro por Deus, eu amo essa igreja, daqui eu não saio, daqui eu dou minha vida, né? E de repente, alguns sintomas nascem no coração, né? Quando você está doente, o médico, para descobrir a sua doença, ele quer saber quais são os sintomas, né? Apareceu febre, como é que está a sua garganta, né? Até febre tem alguma coisa com infecção, até eu já aprendi isso, né? Tem alguma coisa infeccionada dentro de você, alguma coisa que precisa de remédio, talvez antibiótico, anti-inflamatório. Então, precisa saber os sintomas. E quando não descobre os sintomas, né, aí tem que fazer um exame de sangue. E outro tipo de exame de urina. Aí se não descobre, vai ficando pior. Meu, não descobriu, não tenho nada. Não está no sangue, não está na urina. Onde está esse treco? Aí começa a ficar preocupado. Aí é motivo para se preocupar. Quais são os sintomas quando nós começamos a sair da presença de Deus? Não estou falando sair de uma igreja, irmãos, porque às vezes você sai de uma igreja e muda para outra. Hoje de manhã eu conversava com um irmão ainda no culto, ele falava, eu falei, irmão, nós defendemos a causa que a pessoa tem que estar bem no lugar. Ela tem que procurar uma igreja, ela tem que estar alegre. O que ela não pode é ficar rodando para lá e para cá e dizer, eu não tenho igreja, eu vou onde eu quero. Isso está errado. Todo mundo tem que ter um pastor, todo mundo tem que ter um líder, todo mundo tem que ter uma família, né, aqui na face da terra. Todo mundo tem que ter um ajuntamento de pessoas. Agora, você tem que procurar o lugar onde você se sente bem, onde você pode ser feliz, onde você pode crescer, onde Deus pode falar contigo. Agora, quais são os sintomas quando alguém começa a querer sair do caminho do Pai? Talvez um dos sintomas que eu diria, ele começa a perder a alegria de estar no lugar. Ele já não tem a mesma alegria que ele tinha no início, a mesma empolgação, mesmo desejo para evangelizar, mesma vontade para contribuir, para ajudar as pessoas, para estar no culto, no horário, para participar. Parece que perde esta alegria que ele tinha. Ele já não acredita muito na palavra pregada, já desconfia, né? Cada frase que o pastor fala, cada vírgula que é pregada, ele já tenta pensar, não é bem assim. Não, eu já ouvi essa mensagem, já sei até o que ele vai pregar. Isso aí não é para mim. São indícios que começam a crescer dentro de nós. Sintomas que
Sintomas febril da nossa vida espiritual. Que algum tipo de infecção está começando a aparecer. Uma certa rebeldia começa a crescer dentro. Uma certa desconfiança. A perca da alegria. Aí de repente a mágoa com um ou com o outro. A falta de relacionamento. A falta de estar entrosado numa família. De participar do ministério. Deixa eu deixar esse ministério. Olha, eu servi aqui, eu servi ali. Mas agora eu vou deixar. Vou dar um tempo. Eu preciso de um tempo para mim. Você se lembra de Davi? Quando ele diz, era hora de os reis estar na guerra. Onde Davi estava? Estava em casa. Fazendo o quê? Descansando no terraço. Isso agora é meu tempo. Eu trabalhei muito, eu lutei muito, eu usei muita espada. Agora eu preciso descansar um pouquinho. Eu preciso refletir. Sabe, isso é um perigo quando você resolve tirar uma férias espiritual. Disse, agora deixa eu tirar umas férias, deixa eu tirar o pé do acelerador, deixa eu parar um pouquinho de orar, já diminui aquele tempo de orar. A disciplina da oração acaba, a disciplina da leitura da Bíblia, a disciplina de estar nos cultos, a ceia já não é tão importante assim, participar da ceia do Senhor. Eu participo outro dia, a hora que der. Sabe, a entrega das tuas ofertas, dos teus sacrifícios, dos teus dízimos, já não são pontuais. Esse mês eu vou atrasar. Sabe, esse mês eu fiz um negócio, né? Então eu vou precisar pôr meu dízimo no negócio. Fala com Deus, não é com a igreja não. São sintomas que nós começamos a discordar do Pai. São sintomas que de alguma maneira estão febril na nossa vida espirituais. São indícios que nos mostram que o nosso comportamento está começando a mudar. Que não é mais aquele comportamento do filho exemplar que estava fechado com o pai em tudo. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. E o pai repartiu, eu quero, eu tenho direito. Inquietação, revolta. Uma certa dizer, eu quero ter a minha vida, não quero mais depender de ti. Eu vejo, irmãos, que uma das coisas mais fortes para o homem sair da presença de Deus é quando ele não quer depender mais de Deus. Quando ele diz, eu não quero mais depender do Senhor. Quando ele começa a procurar, a dizer, eu quero ser dependente, eu quero ser livre, não quero estar preso a nada. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Talvez eu aponte que seja um dos motivos da queda que Adão teve. Porque a mulher foi enganada, mas o Adão não. Ele sabia que não podia comer aquele fruto. Mas quando disseram a palavrinha mágica, né? Tem aquela palavrinha que é mágica, né? Que faz efeito. Se o dia que tu comer essa fruta, tu vai ser igual a Deus. Ele logo pensou, caramba, eu vou ser igual a Deus. Conhecedor do bem e do mal. Vou estar no peso do Senhor, igualzinho. Vou pensar como Ele pensa, vou agir como Ele age. Vou ter os poderes que Ele tem. Vou ser livre como Ele é. Não vou depender mais dEle. No fundo, as pessoas resistem a se entregar a Cristo porque elas não querem depender de Deus. No fundo, as pessoas resistem a dizer, eu não vou ser um cristão, porque se eu for um cristão, eu tenho que depender de Deus, e eu não quero depender de Deus. E isso foi o que o filho pensou. Se eu quero a minha parte, porque com a minha parte, eu faço o que eu quero. Eu vou para onde eu vou. Eu fico livre. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que aquele homem foi viver com irresponsabilidade no mundo. Ele pegou a sua parte. Não muito, diz o texto que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Não foi da hora para outra. Ele primeiro pegou a parte dele. Ele planejou, ele estudou, ele começou a pensar o que ele ia fazer, passo a passo. Foi esfriando o relacionamento. Já não ia trabalhar todo dia, já não estava na mesma mesa do pai, no almoço nem na janta. Ele foi esfriando, ele foi ficando à margem. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele é louco. Quanta gente não se isola, diz, eu quero me isolar da igreja, eu quero me isolar do relacionamento. Eu quero me isolar da célula, eu quero me isolar da liderança, eu quero, me isolar de qualquer coisa que tem a ver com o povo de Deus. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele está louco, ele está perdendo terreno, ele está caindo em armadilhas. E esse moço, não muito tempo depois, foi embora. Agora fiz a minha mala, pegou uma grana, peguei meu carro e tchau. E ele foi viver de uma forma irresponsável. Porque é exatamente isso, quem se isola vira louco.
Quem se isola é insensato. Está sem responsabilidade espiritual, não sabe o que está fazendo. Quando você conhece a Deus, quando a tua vida está marcada pelo Senhor Jesus, e você vai para o mundo, meu irmão, o diabo faz assim, opa, é hoje. É mais um que estava no reino de Deus, e que eu vou prender, que eu vou amarrar aqui. E diz que lá aquele moço desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ou seja, balada toda hora, pecado toda hora, bagunça toda hora, né? Mulherada para cima e para baixo, amigos, bebedeira, direto, drogas. Tudo que você pode imaginar, aquele moço passou a se jogar naquilo ali, de uma forma totalmente irresponsável. Agora é uma coisa que você tem que escrever. No mundo também tem dor. Se você tem na igreja, você tem dor no mundo. E a dor no mundo é pior. Porque a dor na igreja, no meio do povo de Deus, tem uma família para te socorrer. Tem Deus para te socorrer. Tem líderes para te socorrer. Tem uma série de pessoas que pode fazer uma cobertura espiritual para você. Mas lá no mundo, não. Você tem amigos, entre aspas. Amigos que falam que são teus amigos. Mas na hora que o bicho pega, eles correm. Eles não ficam. E no mundo tem dor. Tem momento que chega a dor. Diz que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Acabou o dinheiro. Chegou para aquela mulherada que ele saía aí e tal, vamos sair? Quanto tem no bolso? Eu não tenho nada, então vai embora, cara, não te quero não. Chegou para os amigos aí, vai pagar a rodada? Não, cadê a sua grana? Tá duro? Foi um falando pro outro, se manda dele, o cara tá duro, tá quebrado. Não tem mais nada. Chegava com os amigos, vamos comer uma comida, paga uma comida para mim. Não, eu não. E ele começou a passar necessidade, começou a passar fome. Quando a dor chega, de verdade, nós refletimos. Isso que eu digo que nós vivemos distraídos num planeta e no mundo. O diabo nos distrai constantemente com as coisas que o mundo tem, com o colorido, com a beleza, com a tecnologia, com tanta coisa que vem na nossa mão. Nós vivemos distraídos com o trabalho e não vemos o mundo passar, os dias passar, as horas passar. Mas quando chega a dor, quando a dor bate na tua porta, quando ela diz, eu cheguei, meu irmão, aquele momento você começa a refletir. Aquele momento você começa a pensar na vida. Aquele momento você começa a pensar o que você podia ter feito e o que você não fez. Diz o moço que ele caiu em si e disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Por quê? Porque diz que no fundo, ele estava no fundo do poço. Ele desejava encher o estômago, ele tinha fome. E ele queria comer as próprias vagens de alfarrobeiros que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Quem já viu comida de porco aqui? Levanta a mão. Olha, bastante gente, né? É uma nojeira, né? Aquele tasco, ele vira ali. É tudo misturado. Tudo que você imagina está ali junto, né? Tudo casca de batata, casca de repolho e casca de chuchu. Só vou falar de comida que não presta. Hoje vocês não estão com fome, né? Resto de tomate podre, pedaço de carne, feijão, arroz, tudo jogado ali. Tudo misturado, amassado, pão duro. É uma sopa só. O moço queria comer isso. Porque não tinha comida para ele. Meu irmão, quando você está com fome, o Brasil é um país, graças a Deus, é um país que tem comida e abundância. Então, é difícil você pensar em alguém passar fome. Já passaram, hoje é difícil passar. Nossa terra é tão maravilhosa que tudo que dá se produz. Aliás, é uma das únicas coisas no Brasil que ele está em crescimento e que ele bate a América, é a produtividade da agricultura. Isso, até nisso, é só nisso que a gente consegue passar aos americanos. De tanta facilidade que o país tem para produzir. Agora imagine que no lugar que não tem comida. Imagine um lugar que você tem fome. Que você tem vontade de comer e não tem. Sabe que isso? Você tem vontade de comer e não tem comida? Vontade de comer aquela comidinha gostosa que a mamãezinha fazia, que o papaizinho fazia e que não tem mais? Aquele pãozinho gostoso que você comia de manhã ou à tarde, né? A gente fala mas tem uns irmãos aí que um dia que eu fiquei escandalizado, né? Estava falando sobre tomar um cafezinho da tarde, o irmão falou assim, eu como 8 médias de manhã e 8 à tarde. Aí eu fiquei parado, isso é um animal, não é um ser humano, né? Nem meu cachorro come tudo isso. Estou brincando, né? O cachorro não come mesmo. Mas não é um ser humano diferente, né? Diferenciado, né? Comer tudo isso.
Agora imagine, o cara tinha fome. E ele queria comer a comida dos porcos. Ele foi lá fazer o prato dele, pôr a mão na comida dos porcos e bateram nele. Tira a mão daí. Tu não vai comer essa comida é dos porcos. Se os porcos deixarem para você, você come um pouco. Misericórdia, irmãos. Será que isso pode acontecer com alguém? Deus está representando aqui que os porcos eram os animais mais imundos que tinham para os judeus. Ele está mostrando, ele está comparando que a coisa mais imunda que tinha para os judeus era o porco. E que mesmo o cara chegou num ponto tão no fundo do poço que nem os porcos queriam deixar comida para ele. Ou seja, ele estava na lama. Porque ele abandonou, porque ele queimou, porque ele jogou, porque ele desperdiçou, porque ele se rebelou, porque ele esqueceu do Senhor. É a hora que ele começa a refletir. Essa é a hora que as pessoas começam a vir para Deus, quando elas estão quebradas. Essa é a hora que as pessoas começam a procurar o Senhor, quando bate na porta a dor e de uma forma profunda, e elas não sabem mais, já tentaram tudo, e agora elas estão lá diante dos porcos, na lama, para comer a comida e não tem mais nada. Aí elas dizem, puxa, quem sabe, né? O Deus desses crentes faz alguma coisa. Quem sabe Deus tem misericórdia. E ele pensa consigo e reflete consigo mesmo, dizendo, os mais simples da casa do meu pai têm uma vida digna. Os empregados, os jornaleiros, os trabalhadores têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Pastor Jonas Eduardo diz, ninguém se humilha aos pés de Deus, sem ter visto por si mesmo a sua própria decadência. O ser humano para se humilhar aos pés de Deus é porque ele chegou lá no final, porque a dor está batendo. Que ele está assustado, que ele está com medo. Ele diz, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou brincando com o Altíssimo. Eu estou brincando com Deus. O negócio vai pegar. E aí é a hora que ele começa a se quebrantar e se humilhar. Por isso que às vezes você tem que ficar debaixo do maçarico de Deus. Você tem que ficar debaixo da dependência de Deus o tempo todo. Olha, eu vou dizer uma coisa. A coisa mais bela, mais maravilhosa que tem na vida é depender de Deus, meu irmão. Ao contrário do que o mundo pensa, ao contrário do que você pensa, que quando nós estamos induzidos pelo pecado, pelo nosso espírito de humanidade, muitas vezes nós não queremos depender de Deus, mas é a coisa mais abençoada, é depender do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se há alguém que pode abrir a porta para mim, se há alguém que pode colocar as mãos sobre mim, se há alguém que pode ouvir a minha oração, se há alguém que pode fazer alguma coisa na terra significativa pela minha vida, esse é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Às vezes eu acordo, né? Passa 30 anos, 32 anos da vida da gente. Falei, meu Deus, 32 anos eu estava dependendo do Senhor. Para tanta coisa. Vocês um prato de comida, para uma bolacha para meus filhos, um pagamento da luz da igreja, para um transporte. Passou 32 anos, você continua dependendo de Deus, da mesma forma. E alguém te olha, e alguém te julga, diz, imagine, aquela igreja, que nunca. A gente continua acordando de manhã e dependendo. Só que a dependência é diferente hoje. Dependendo para pagar 70 aluguéis, dependendo para pagar 100 pastores, dependendo para pagar programa de televisão, dependendo para pagar os alunos, os professores da creche, e tantas outras obrigações que se tem, trabalho no exterior, você continua dependendo de Deus. E vou dizer uma coisa, em 32 anos, Deus não falhou nenhum minuto. Nem um minuto ele teve ausente, nem um minuto ele virou as costas e diz, olha, se vire, problema seu. Deus sempre esteve do nosso lado, aleluia. Por isso que a minha oração sempre é essa. Senhor, não me deixe pensar que eu não preciso mais do Senhor. Não deixa meu coração mudar, se inclinar para o outro lado e dizer, eu não preciso mais de Ti, eu posso me virar sozinho. Não, eu quero sempre pensar que eu dependo de Deus. Essa é a primeira oração que eu faço quando eu acordo de manhã bem cedinho. Eu digo a Deus, eu dependo de Ti esse dia também, me ajuda a passá-lo. Segunda coisa, ou sexta coisa que você vê na vida desse homem, que ele buscou o perdão e arrependimento. Isso é uma marca de quem está ferido. Isso é uma marca de quem quer mudança, de quem está cansado do pecado.
de quem está cansado do mundo. Ele diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mostra de arrependimento, mudança de vida. Nada pode acontecer até o nosso coração se render diante de Deus. Nada muda a nossa história até nós descermos aos pés da cruz e pedirmos ajuda e misericórdia. Pastor Jonas Eduardo diz também: Deus costuma mostrar ao ser humano a condição terrível em que ele se encontra antes de lhe dar consolo, libertação e cura. Antes de eu te curar, antes de eu te libertar, antes de te consolar, você precisa saber quem você é. Você precisa saber o nível que você se encontra. Você precisa saber o nível de pecado que você está e o quanto você está aborrecendo a Deus, para então Deus vir sobre a tua vida, te consolar, libertar e curar, achar no teu coração o caminho da cruz. Sétima coisa que eu vejo nesse texto: um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Aquele tempo todo, o pai nunca tinha desistido do filho. Por mais que o filho estivesse no pecado, por mais que o filho teria sido rebelde, gastado a parte dele com prostitutas, com o mundo, o pai ainda continuava esperando, acreditando que um dia voltaria. Diz o texto que, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O pai estava esperando isso. Imagine, já era um homem velho, mas conseguiu ver o filho de longe. O filho deve ter chegado maltrapilho, cabeludo, barbudo, cheirando mal. Aquele cheiro pior daquele cheiro de CC no ônibus das 18 horas, depois de um dia de trabalho. Terrível, né? Oh, meu Deus. Que coisa horrível. O filho estava aqui. Imagina, ele dormia com os porcos, comia comida dos porcos. O cara estava nojento, estava imundo. Até a barba dele devia ter piolho e pulga. Caramba, só o amor de um pai, só a compaixão de um pai para olhar para um filho daquele e enxergar e dizer: aquele é meu filho. Sabe por quê? Porque quando você é filho, você tem uma identificação com o teu pai. Por mais que o teu físico esteja alterado, deformado, que não se consiga enxergar, Deus te vê, o Pai te vê pelo Espírito e pela identidade que Ele tem com você, porque há a marca da cruz na tua vida, e esta não pode ser apagada nunca. A Bíblia fala de compaixão. Compaixão é um sentimento de pesar que nos causa males alheios. É uma vontade de ajudar o próximo. É um sentimento de piedade para com o sofrimento alheio. É associado à vontade ou o desejo de auxiliar de alguma forma. Quando ele se aproxima, o pai tem compaixão dele. Você precisa ajudá-lo. Teve piedade dele, é meu filho. O pai não pensou nas cifras. O pai não pensou na rebeldia. O pai não pensou no castigo. O pai não pensou em discipliná-lo. O pai não pensou no orgulho e dizer: não, ele vai chegar aqui, ele vai encontrar a porta fechada, né? Porque ele me fez uma desfeita, ele machucou meu coração. Não. O coração do pai é um coração cheio de compaixão. O coração do pai é um coração cheio de misericórdia. O coração de Deus é um coração cheio de amor. Jesus tem 2 momentos na vida, em 33 anos, que Jesus chora. Nem na cruz, quando ele foi crucificado, ele chorou. Ele chora quando vê o seu amigo Lázaro sepultado e morto. E ele chora quando ele ora para Jerusalém e consegue ter uma visão futurística, profética, do que aconteceria em Jerusalém, a destruição. E aí ele chora sobre Jerusalém. Compaixão, misericórdia, piedade é uma marca do nosso Deus. E só Ele consegue ter isso de uma forma inigualável. Só Deus consegue ter uma misericórdia que você não compreende. Por isso que Davi dizia sobre a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. O pai sempre espera seu retorno. O pai, quando tem um filho, ele sempre espera que aquele filho um dia volte. Ele sempre está no alpendre lá da área, sabe, no terraço da área, de olho para as montanhas, esperando um dia, meu filho um dia vai aparecer ali. E aí você vê,
Para mim, o centro da mensagem aqui, o poder da graça. O poder da graça. Quando o filho chega e diz ao seu pai que pecou contra ele, contra os céus, que não é digno de ser chamado seu filho. Eu vou dizer aqui para você que talvez o pai nem quis escutar isso. E não estava nem aí com o que ele estava falando. Eu consigo entender no texto que o pai o beijou e o abraçou, mesmo no meio da sua imundície. E o pai disse aos seus empregados, depressa, urgente. Não atendeu ele com morosidade. Não atendeu ele devagar. Ó filho, espera aí, dá um tempinho aí. Tá, eu estou numa ligação aqui. Sabe, daqui a pouco eu falo contigo. Estou no meu escritório aqui. Cadê o tecladista? Fugiu aqui. Danado, falou que voltava, já não voltou, né? Vou entregar também. Estou lá tocando meu pianinho aqui. Filho, o teu filho está aí. Quem é? Que meu filho? Aquele que vendeu tudo que você tinha antes de se rebelou contra você. Deixa ele lá, daqui a pouco eu atendo ele. Deixa eu continuar meu trabalho aqui. Não. Nem foi devagarzinho, tá? Dá um tempinho aqui, de fazer um charminho aqui. Daqui a uns 15 minutos eu apareço lá. Manda ele sentar lá que eu vou lá. Aí diz que o pai veio, encontrou, beijou, abraçou, chamou os empregados, depressa, depressa, anda rápido. Quando você chama um empregado assim, que o cara vai quase morrer no coração, não é? Vai, vem logo aqui, anda. Que os funcionários imaginam, né? Você pensou, tu está trabalhando lá, não sei no que você trabalha lá, o teu chefe diz, vem, rápido. Como é que você vai reagir? Qual é a tua reação? Meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Caiu alguma coisa, o cara está morrendo do coração, né? Tem um rato na sala dele, se for uma mulher, né? Ou uma barata. Meu Deus, alguma coisa aconteceu. Não, depressa, rápido. Tragam a melhor roupa que vocês tiverem. Vistam no meu filho. Coloque um anel no seu dedo. Coloque calçado nos seus pés. E depois tragam um novilho, o mais gordo que tiver. Matem-no. Vamos fazer uma festa e se alegrar. Sabe qual é o nome disso? É graça, meu irmão. É graça. Talvez todos pensaram a mesma coisa do que o irmão mais velho. O cara não merece. E eu também já pensei muitas vezes isso. E humanamente, com a minha mente humana, com o meu raciocínio, eu digo, ele não merece. Como homem, eu digo, ele não merece. Aí está. A nossa mente é humana. A mente de Deus é divina. Os valores de Deus é diferente dos nossos valores. Para o homem o valor é monetário. É despesa, é prejuízo, é vergonha, é rebelião, é tristeza. Esse é o valor que nós não queremos, que nós conservamos, que nós guardamos. O valor de Deus, o maior valor de Deus é o amor. O maior valor de Deus é o perdão. O maior valor de Deus é a misericórdia. O maior de todos é a vida do ser humano. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. É isso que o pai está querendo nos ensinar nessa história. É uma vida que voltou. Vamos, coloque a roupa nele. Dê um banho nele. Corta essa barba. Dá um perfuminho nele gostoso aí. Pega lá o melhor pernil. O melhor novilho que nós tivemos. Novilho é aquela carne boa, meu irmão. Né? Eu fui comer uma carne lá, disse, meu, carne dura. Aí alguém estava no lado e perguntou, por quê? Por que essa carne é dura? Isso é carne de boi velho, de vaca velha. É por isso que é duro, meu Deus. Agora pega um novilho. É carne nobre. É carne que você come e diz, meu, de onde vem isso aí? É carne gostosa. O pai diz, pegue o novilho e o mais gordo que tiver, matem-no, põe na brasa lá e vamos festejar, churrasco, a peãozada toda, é festa no barraco. Fosse um peão, ele ia querer falar, né? É festa. Por quê? Porque meu filho, que gastou todo o meu dinheiro, porque meu filho que me aborreceu, porque meu filho que me traiu, porque meu filho que deixou de trabalhar, porque meu filho que se rebelou contra mim, que foi embora, hoje ele voltou, e eu quero alegrar-me, porque ele voltou vivo inteiro para mim e para nós novamente.
Nós não entendemos isso, irmãos. Mas foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com você. Um dia você também deixou Deus, um dia você deixou as coisas do Senhor. Sabe, um dia você estava lá no mundo, um dia você muitas vezes tirou sarro, brincou, deu risada, falou que não queria saber dos caminhos de Deus, aí falou um monte de coisa. Mas um dia você chegou aqui, um dia você chegou num lugar na casa do Senhor, e Deus te recebeu com amor e com graça, e te abraçou da mesma forma, e pegou aquela multidão de pecado que estava sobre os teus ombros, jogou fora, e lavou com o sangue do Filho dele, colocou um anel de príncipe, roupas novas, e te abençoou para ser um servo dele. O homem natural não entende a graça. O homem natural não entende o que é graça, favor imerecido. É um favor que você não merece, mas Deus faz com prazer, Deus faz com amor. O homem natural não entende a graça, ele tem ciumeira, sentimento de ser injustiçado. O filho mais velho chegou e disse, e se encheu de ira e não quis nem entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como seu escravo. Olha, ele não coloca nem como filho, a amargura do cara, a ira dele. Estou trabalhando como escravo teu, nunca te desobedeci, tudo o que você falou eu fiz, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Ele não está falando do novilho, entenda isso, novilho é uma coisa, cabrito é outro. Carne é diferente dos dois aí. O novilho é classe A, é top, né? O cabrito já é aquela carne meio gordurosa, né? Eu comi um cabrito, até hoje eu me lembro dele, né? Nunca mais esqueci do cabrito que eu comi. Galopou no meu estômago 2 dias. Esse cabrito eu estou fora. Se tiver um novilho na sua casa, me convida que eu estou lá. O cabrito não, o cabrito eu tenho medo. O Senhor não me deu nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse camarada aí, teu filhinho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele? Eu não entendo isso. Ele não entende a graça, irmãos. Ele tinha problema com o irmão. Ele representa muitas vezes o crente mais antigo, mais velho, que vê o mais novo chegado, sabe, aquele cara cheio de pecado, cheio de problema, aquela mulher cheia de problema, cheia de pecado, e chega e começa a louvar, a servir, e é salva, e é bem recebida, e é batizada com o Espírito Santo, se torna uma serva, um servo, um profeta, um homem, um pastor, um missionário, e aí ele critica, ele diz, mas como é que pode? Eu já estou aqui há tanto tempo, o cara furou a fila? Passou na minha frente, que é isso? Ele vai se desviar e não vai demorar. Rapidinho ele vai fazer bobagem. Por quê? Porque o coração não está tratado. Porque ele está se colocando no lugar do filho mais velho. Na verdade ele não sabe quem ele é. Na verdade ele está sem uma identidade ainda. Na verdade ele não se colocou como filho do Altíssimo, como filho do Cordeiro, como filho de Deus. Ele não sabe os poderes e a autoridade que ele tem. Ele não sabe o que o pai disse para ele depois. Ele não esperava que o pai ia dizer para ele aquilo. E o pai disse, tudo que eu tenho é seu. Acabou a conversa. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você não precisa pegar um cabrito, você pode pegar um novilho gordo. Você pode fazer a festa que você quiser. Você pode pôr o anel que você quiser, sabe? Os mesmos poderes que eu tenho aqui, tu tens. Meu irmão, isso nos ensina uma coisa maravilhosa. Que as mesmas autoridades, que as mesmas coisas que Deus faz, você pode fazer também. Que a mesma graça que Deus tem no coração, você pode ter. Que o mesmo amor que está no coração do Pai, pode estar no teu coração também. Que o mesmo poder que Ele derrama sobre a vida dos homens, pode estar sobre a tua vida também. Ele diz, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu. Coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso o poder da graça. É maravilhoso saber também que você participa da mesa do Pai. Que o Pai não se esqueceu de você. Que Ele te considera como herdeiro. Diz, filho, para que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou comprando isso? Para que eu estou guardando aquilo? Para que eu estou trabalhando isso aqui? É para mim? Eu vou embora. É para vocês. Continua.
Continua o meu trabalho, continua fazendo o que eu estou fazendo, né? Olha, você quer pegar alguma coisa? Pega, é seu também. Aquele filho não tinha ideia de quem ele era. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos servindo, nós estamos no ministério e também não temos ideia quem nós somos. Você imagine quem eu sou lá para falar alguma coisa para o pastor. Quem eu sou para fazer alguma coisa na obra. Sabe quem sou eu para Deus olhar para mim com misericórdia e me usar? Meu irmão, você é filho de Deus, é filho do Altíssimo, é lavado com o sangue de Jesus. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você é uma criatura especial na face da terra. Você é uma pessoa que foi lavada com o sangue do Cordeiro. Você é uma pessoa que tem a marca do Cordeiro na tua vida. Você é uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é uma pessoa que tem um imóvel lá no céu, nas regiões celestiais. Você é uma pessoa que vai sentar na mesa do Cordeiro de Deus junto com ele. Você é uma pessoa que vai subir no dia do arrebatamento para estar com ele. Você é uma pessoa que vai julgar as nações junto com o Senhor. Você pode estar como esteve esse filho mais velho, sem conhecer a tua identidade, sem conhecer os teus direitos, sem conhecer o que o pai pensa de você. Muito triste quando um filho convive com o pai, sem conhecer o pai, sem conhecer o que o pai pensa. Eu falo do meu pai sempre era um homem duro, né? Eu nunca vi ele dizer que me ama. Eu nunca vi meu pai, não consigo imaginar meu pai dizer eu te amo. Era um cara duro, cara duro, né? Mas como é que ele demonstrava que me amava? Com as brincadeiras, né? Disse, vamos lá comigo lá. Nem falava onde ia, vamos lá comigo lá. Não chamava pelo meu nome também, que meu nome era o mesmo que eles. Fala para aquele rapaz lá, vem rapaz, vamos comigo. Aí nós vamos, vamos lá. Assim mesmo, vamos lá. E aí pegava minha mão, era pequenininho, vamos lá. Chegava lá, nem eu sabia, chegava no centro de São Vicente, 45 anos atrás, você imagina como é que era o centro de São Vicente, né? Me lembro que tinha uma pracinha no meio assim, que os ônibus faziam uma volta, assim, cidadezinha do interior, né? Bem chifrinho mesmo, né? Aí tomava um chocolate quente, aí eu gostava. Você quer pastel? Eu falei, vamos! Aí ia na pastelaria do China, comia aquele pastel gostoso ali, antiga pastoria Sumatra, nem sei se existe mais, né? Um pastel delicioso, ficava todo contente, todo sábado, né? Quinta-feira eu falei sobre isso aqui. Tinha o primeiro jogo do Santos que eu fui, ele me levou. Tinha 4 ou 5 anos de idade. Aí a gente entrou, ficou lá atrás, cheio de gente, ônibus lotado, imagina um ônibus de 50 anos atrás. Você consegue imaginar como é que era? Aí na hora chegou na Vila Belmiro, na hora de passar, aquela fila para passar na catraca. Aí alguém abriu a porta e começou a descer por trás. Aí meu pai puxou pela mão e disse, vamos embora também, né? Aí desceu por trás, falei, puxa pai, que legal, né? Eu não estava nem prestando atenção no jogo, eu queria saber se na volta a gente ia descer por trás também, né? Para não pagar. Gostei daquilo, né? Sabe, são coisas que mexem com você. Mas é um meio de dizer que o pai se importa. Você precisa conhecer quem é seu pai. Você precisa ter intimidade com ele, precisa ter relação com ele. Você precisa conhecer o que ele pensa de você. E aquele filho não sabia nada do pai. Ele não sabia nada, o que o pai pensava dele, como o pai se relacionava com ele. Ele não sabia que ele era dono de tanta coisa, que ele podia tanta coisa. Sabe, às vezes na obra de Deus nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo como aquele filho mais velho. Sabe, sem conhecer o pai, sem conhecer o que o pai pensa de nós, sem conhecer os poderes, os direitos, as autoridades, tudo que o pai tem para nós. Finalizando, o que é alegria e festa nos céus, não é na terra. E ele diz, pois este meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começar a festejar o seu regresso. Depois ele diz, e eu digo que da mesma maneira, da mesma forma que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10, no mesmo capítulo ele fala sobre isso. A alegria dos anjos em festejar quando o pecador se arrepende. Essa não é a alegria da terra. A alegria da terra é quando um time de futebol é campeão. A alegria da terra é quando alguém ganha muito dinheiro. A alegria da terra é quando um filho casa, não que não é para se alegrar. A alegria da terra é um feriado, ou churrascada com os amigos.
A alegria da terra é quando alguma coisa extraordinária acontece. E não que não seja alegria, pode ser alegria, nós vemos na terra. Mas a alegria dos céus não é essa. A alegria dos céus é quando um pecador está caminhando para o inferno, sem conhecer o inferno, preso, amarrado, e de alguma maneira ele escuta a voz do Senhor, e olha para trás, e ele vê Deus com os braços abertos chamando, e ele vai rendido aos pés da cruz, e entrega a vida ao Senhor. Isso proporciona festas nos céus. Isto é a alegria de Deus, quando uma pessoa muda o seu coração, e se entrega ao Senhor. Diz: meu filho estava perdido, e foi achado. Oh, apareceu, né? É o filho pródigo. Quer confessar o teu pecado diante da grande congregação ou não? Não quer não? É? Quer dizer onde você estava? Estava assistindo a pregação. Está tão empolgante que ele até esqueceu da função dele aqui. Mas tudo bem. A gente paga pela metade hoje, né? Vou falar isso, vão achar que você ganha mesmo, hein? Ganha não, irmão, ele é servo. Está aqui para servir. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Foi essa a palavra do pai. Vamos fazer uma festa. Vamos alegrar-nos. Nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. E alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Se termina o capítulo, a história do filho pródigo dizendo isso. Nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. E alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, meu irmão. Essa é a grande alegria dos céus. É quando os perdidos são achados. É quando os mortos ressuscitam em Cristo. É quando aqueles que estavam perdidos e são achados por Senhor. Esta é a grande alegria. Essa é a grande motivação. É quando as pessoas encontram o caminho verdadeiro da cruz, o caminho de Cristo, e se rendem a eles. Que você não seja o filho novo e também não seja o filho velho. Mas aprenda com o filho novo e aprenda com o filho velho. Tire as lições necessárias, tanto da graça de Deus, como da compreensão quem você é em Cristo Jesus. Para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor.